Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento eu vou fazer este vídeo dando um estudo sobre os 24 anciãos e os 4 animais do Apocalipse desse evangelho de João, de Yohanan, né? No capítulo 4 ali de Apocalipse, ele diz que ele é levado em espírito no céu, né? E lá ele vê um trono e vê um assentado sobre o trono, e aquele que estava sentado sobre o trono, ele tinha a aparência da pedra de jaspe e sardônica, né? E ele fala que também ele contemplou, na realidade, 24 anciões assentados em seus tronos. Depois esses anciões, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono, tá? E também ele vê 4 animais, né? E aqueles 4 animais não descansam nem de dia nem de noite, dizendo santo, 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 né? Lá está Senhor, mas é Yud, Rei, Vav, Rei, aquele que era, é e que há de vir, tá? Então, irmãos, na verdade, existem muitos irmãos mesmo, que dão interpretação independente, particular, para o livro de Apocalipse, de Revelação de João. Estou falando esse da Bíblia mesmo, do Novo Testamento, entendeu? Não. Então, assim, não só para o Novo Testamento, como para o Torá, o Taná, como também para os Evangelhos, as cartas e o Apocalipse, tá? Que realmente faz parte do Novo Testamento, que é o Evangelho. Eu, particularmente, eu não tenho essa coragem. Eu não me sinto apto para isso. Eu acho isso um perigo muito grande, mas muito grande mesmo. Porque, irmãos, está escrito que não podemos tirar e nem acrescentar nada daquilo que Yahushua estabeleceu, daquilo que ele ensinou. E, na verdade, darmos interpretação independente, corre um risco de sermos culpados. E diz bem claro lá no Apocalipse, que aquele que acrescentar ou tirar não tem parte com ele, não tem parte, no seu lugar não está escrito no livro da vida, ele não tem parte no livro da vida. E sabemos que o livro da vida é fazer parte do corpo de Yahushua. Aquele que tira e acrescenta, ele também não faz parte do corpo de Yahushua, do reino de Yahushua, do pleroma. Deu para entender, irmãos? Então, na verdade, o que eu, na verdade, quero fazer? Eu não quero de maneira alguma, dar uma interpretação independente dos nossos irmandades primitivas. Porque, na verdade, Yahushua, enquanto ele teve no seu ministério, ele só falou em parábolas. Ele só falou em código, em metáforas. Sabemos que os 4 evangelhos, ali são tudo metáforas, são tudo alegorias. São parábolas. As cartas também, na verdade, não vamos entendermos, porque exortação, elogio, conselhos, enfim, tanto de Shaul, que é Paulo, de Pedro, que é Kefa, de Yohanan também, que tem as cartas dele, tem de Tiago, enfim, tem ali exatamente as cartas. Olha, irmãos, eu creio que não se deve dar interpretação independente. Por quê? Porque existe, na verdade, os ensinamentos secretos de Yahushua. Diz que depois que Yahushua, ele foi ressuscitado dos mortos, depois da crucificação, que ele foi ressuscitado dos mortos,
Ele deu para os seus discípulos, para os seus 12 discípulos, para os seus discípulos, conhecimento secreto. Um conhecimento secreto, porque ele não falou clarissimamente para eles durante o seu ministério, enquanto ele esteve naquele período do seu ministério aqui na terra, antes da crucificação. Ele só foi dar mesmo o entendimento de tudo aquilo, de todas as parábolas, de tudo. Porém, olha, depois que ele ressuscitou, ele ficou 18 meses ensinando as nossas irmandades primitivas os ensinamentos secretos, o significado do que está no Novo Testamento. E ali está o significado também do livro de Apocalipse. E tem muitos irmãos que estão dando uma interpretação independente, baseado na teologia de denominação tal, de outra, ou seja, da onde a pessoa sai, ele começa a dar interpretações daquelas igrejas, daquelas religiões. Isso é um perigo muito grande, irmão. Existe uma divergência danada. Cada um fala uma língua diferente. E sendo que o teu povo há de falar uma só língua. E por que tantas interpretações independentes? É cada loucura que vemos. Ali, irmãos, que olha, é de arrepiar. Nós somos conhecedores do nome, conhecemos o nome. Mas agora, qual é a revelação que segue o nome? Olha, aqui embaixo, na descrição, abaixo do vídeo aqui, na descrição, ó, lá vai estar todos os livros de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, das nossas irmandades primitivas. Tal de João, tal de Quefas, ou Pedro, tal de Tiago, tá todos lá. Tá todos que foram achados na cidade de Nag Hammadi, nas montanhas de Nag Hammadi, que é no Alto Egito, em 1945. Está toda à disposição aqui. Olha, e também está a interpretação das nossas irmandades, que são discípulos do discípulo de Yahushua. O discípulo de Yahushua aprendeu com Yahushua, e aí veio os discípulos dos discípulos, do ano 110. Do ano 110, é de confiança, o ano 110. A interpretação, na verdade, começou com Valentinos. O nome dele é Valentinos. Ele aprendeu com o discípulo de Yahushua. E eles, na verdade, resolveram escrever todos aqueles ensinamentos que era secreto. Era oral. Aí eles escreveram, fizeram os papiros. Começaram a fazer papiros, manuscritos em papiros. Vocês entenderam, irmãos? E eu não vou de maneira alguma. Matimide, você está dando a interpretação. Eu não dou nenhuma interpretação. Eu pego o que está lá neles, lá nos evangelhos secretos, que é apócrifo. Apócrifo, porém, em português significa secreto. Se pegar a palavra secreto em português e levar para o grego koiné, significa apócrifo. Não, nada de espúrio. Tem nada a ver de espúrio. Isso aí é mentira de muitas religiões aí que está demonizando os ensinamentos secretos de Yahushua. Deu para entender, meus irmãos? Na verdade, irmãos, olha, tá lá de confiança. Através de lá, você vai com a Bíblia para lá, pega de lá, traz para a Bíblia, nós vamos entender a Bíblia. É exatamente isso o estudo que eu quero dar. Eu estou com esse gráfico aqui, na verdade, para facilitar mais os estudos, os ensinamentos secretos que está ali das irmandades primitivas, que aprenderam com Yahushua. Olha, vai na descrição aqui embaixo. Por quê? Porque senão fica difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas, irmãos, se vem de Yahushua, não é fácil, irmão. Tem de ser compreendido pelo Espírito. Só pela alma, que é o nível mediano, não dá. E se for pela mente carnal, pior ainda, que ele é o ego. É dos 7 pecados capital, não faz parte de Yahushua.
Não existe salvação para a mente, a consciência carnal. Melhor nem consciência, é mente mesmo. Só pensa nas coisas daqui. Agora, existe a alma. A alma, irmãos. A alma. Nós somos alma. Mas acima da alma está o espírito. Esse espírito é o corpo de Yahushua, chamado nessa tradução de Espírito Santo. Porém, em hebraico é chamado de Ruach HaKadosh. Em grego, koiné de argiopnerma. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então tem um espírito. Então a alma ela precisa aprender do espírito. Se a alma ela se entregar à mente carnal que é aqui de baixo, que é desse corpo físico, que é o ego, conhecido aí como ego, ela cai, ela tropeça, ela peca. A palavra pecado, no grego koiné, significa amátia. Amátia significa desviar o alvo. Fazia alusão como arco e flecha, porém em um alvo. Quando a pessoa, porém, mirava a flecha, porém em um alvo, e porém errava, porém, na verdade, era chamado de amátia. Então, todas as palavras que estão ali pecado é amátia. E que é amátia? Amátia, essa mente carnal. Essa mente carnal. E essa mente carnal pertence a Satã, a Samael. Vocês vão lá nos evangelhos secretos, vocês vão entender bem sobre Samael e vai saber quem é Satã. Assim como eu também preciso. Porque eu não sou esse bambambam, não. Eu estou aprendendo. Mas eu não dou interpretação independente. Então mostra aqui embaixo, irmãos, olha. Tá vendo aqui nesse quadradozinho aqui, de baixo, pequeno? Aqui são os 7 dias do Gênesis, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 31. Entendeu, irmãos? Este, na verdade, é os 7 céus. É os 7 céus, ou seja, os 7 dias. Que ali em hebraico é chamado de Il. Il é traduzido como dia, mas significa luz. Que mostra clarissimamente no versículo 2 que Érates, ou seja, esse mundo aqui não tinha forma, não existia, esse universo não tinha planeta Terra, não tinha Sol, não tinha nada. Era tudo escuridão, que é a palavra Roshke, Terron. Terron significa, lá está traduzido como abismo. E Roche que está traduzido como trevas. Mas a palavra lá não é trevas, viu, irmão? Está errada a palavra treva. A palavra ali, na verdade, significa escuridão. E essa escuridão estava, na verdade, em Terron. Terron, irmão, não é abismo. Significa profundidade. Não importa se seja no sentido superior, inferior ou as larguras, tanto direita como esquerda. E disse bem claro que Roche que Terron, ou seja, Roche que Terron significa profundidade, e Roche que significa escuridão, que porém a escuridão e as profundidades pertencia Maim. Maim é esse universo e todos esses universos sem existir nada. Esses 7 universos inferiores. E que hoje no Velho Testamento, os chamaíns da guerra. Da direita, que é Tsabaoth, que pertence à nossa alma, que é mediana. E porém, na verdade, é da esquerda, que é de Satã, Samael, que é a nossa mente humana, mente carnal. E porém, com a alma ela traiu o corpo de Yahushua, ou o Espírito Santo, o Ruach HaKadosh. Atraiu o Ruach HaKadosh. E ela, porém, não pode, a alma,
que é mediana, que é direita, ela não pode ser alimentada da esquerda. Ela não pode ser alimentada da esquerda. A direita não pode ser alimentada pela esquerda. Que a esquerda é Elohim de Sabaoth, do Velho Testamento. Não pode. Ela tem que ser alimentada do Espírito. E esse Espírito é o corpo de Yahushua. Em hebraico, do Rura. Em grego, pneuma. Então devemos ser pneumático. Rura, Raí, Espírito de vida. Deu para entender, meus irmãos? Então é exatamente isso que eu, na verdade, quero falar para vocês. Eu, através desse gráfico, eu quero mostrar o que as irmandades primitivas aprenderam de Yahushua. E que as irmandades que realmente tem esses manuscritos, que é do ano 110, da era de Yahushua, da nossa era, que aprenderam com o discípulo de Yahushua, ensina-lhe. Eles vão mostrar clarissimamente o que significa os 24 anciões. E quem é aquele que está sentado, porém visto por João, por Elhanan. E quem são aqueles 4 animais? Os 4 animais. Vocês entenderam, irmãos? Então eu não vou dar, de maneira alguma, uma interpretação independente. De maneira alguma, nenhum dos estudos meus tem dado. Eu tenho pegado as escrituras e tenho levado lá para os manuscritos das irmandades primitivas. 2 ensinamentos secretos de Yahushua. Certo ou não? E aí o que acontece? Aí eu, na verdade, faço a conclusão. Eu vejo, olha, nos ensinamentos secretos, isso aqui que está na Bíblia, ó, ensinamento secreto está dizendo que é isso, ó. Isso que está aqui na Bíblia, ó, o ensinamento secreto está dizendo que é isso. Então, olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade. O que eu estou passando é os ensinamentos secretos de Yahushua. É o que os discípulos de Yahushua, que são os 12, mas na verdade havia mais, aprenderam diretamente com ele. E o que os irmãos aprenderam com os discípulos de Yahushua. Perfeito ou não? Então é exatamente isso que eu, na verdade, quero mostrar. Bom, conclusão, ó. Aqui em cima nós temos o número 0, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Aqui em cima, bem a parte de cima, ó. 0. Aqui é o invisível e incognoscível. Ele é sem nome, é inominável. Incognoscível é aquilo que não tem nome. Invisível é aquilo que não tem nome. Tá? Ele é o Elohim desconhecido. Está lá em Atos 17, 23. E como invisível, vocês vão achar em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Entenderam ou não? Capítulo 1, versículo 15. Perfeito? Ele é invisível, ele não é inominável. E lá os irmãos mostram também, lá nos Evangelhos Secretos, que é inominável. Por isso você pega essas passagens e leva para lá, você vai saber que é o inominável. Só que tem um que é o Yahushua, o Yud Rei Vav Rei Shua, chama porém de pai. Esse porém, ele é Yud Rei Vav Rei, ele é nominável. Mas porém é oculto, ele não é revelado. E o Yahushua disse, eu fiz conhecer o teu nome, pai. Eles não conheciam, mas hoje conhecem. Olha, irmão, conhecer também não é só pronunciar não, viu? Não é só dar pronúncia para ir. E o direito vai vir não, tá? O YHWH. É entender a mensagem que segue o nome. O que significa o nome. A nível dimensional, entendeu não? A nível universais. Entendeu? É exatamente isso. Então lá, na verdade, vocês vão achar exatamente aqui o inominável, ou seja, o nominável, mas porém com o nome oculto, a quem Yud Rei Vav Rei Shua chama de pai, tá? Ou pode ser Yahushua, não sei que pronúncia os irmãos dão aproximada para o Messias, o Mashiach, perfeito ou não? Na verdade, você vai achar lá também, tá? Você vai achar lá em
em 17, em João 17, João, Evangelho de João, 17, 23, 26, 17 e 26. E João 14, do versículo 9, 6 ao versículo 9. Perfeito? Aqui é exatamente isso. Só que, na verdade, aqui, na verdade, é o pleroma. Quem é o pleroma? Pleroma é a palavra grega, significa pleroma. Se vocês examinar lá, como eu estou pedindo vocês, humildemente, que vocês vão lá e examinam, lá os ensinamentos secretos de Yahushua, vocês vão ver bem claro lá que o Oicel é chamado de pleroma. Às vezes também chamado de, normalmente chamado de pleroma, que faz parte do grego koiné, significa os 12 céus supremos. Os 12 céus supremos, entendeu não? É pleroma, tá certo? São 12 céus supremos, perfeito? E porém, na verdade, esse pleroma, de acordo com as irmandades primitivas, é o corpo de Ud-Rei, Vav-Rei, Shua, de Yahushua. Aonde está Matibide também nos evangelhos? Olha, lá vocês vão ver clarissimamente lá nos evangelhos secretos. Mas aqui nesse evangelho, vocês vão achar em Colossenses 1, versículo 9, aonde está a plenitude ali, irmãos, é pleroma, viu? Seu corpo é o pleroma de toda a divindade. Seu corpo é o pleroma, é os 12 céus. Os 12 céus supremos. De toda a divindade, de tudo que é tipo de Elohim supremo. Também vai achar em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a versículo 27, que vai mostrar que nós, tá vendo? Estamos encarnados aqui, mas fazemos parte também desses 12 céus superiores. Lá nos evangelhos secretos de Yahushua, que eu estou mandando aí embaixo, vocês procurar o link e clicar lá e examinar, vai mostrar claramente que nós faz parte dessa eclésia. Essa eclésia não é inferior. Nós não somos aqui esse inferior, esse corpo físico. É, porém, a nossa alma que ligou ao espírito. O espírito é o próprio corpo de Yahushua. Ela está se alimentando desse corpo. E, na verdade, ela faz parte dessa eclésia superior, que são esses 12 céus superiores, ou seja, o pleroma. Entendeu, irmãos? Olha, aqui embaixo, são os 7 céus inferiores da guerra. Ah, mas por que guerra, Matimite? Quer dizer que nos 12 não tem guerra? Não, lá é paz. Lá é só felicidade. Lá não há morte, não há dor. Diz Yahushua. Lá em Apocalipse, em várias partes. Lá é só o Rav, é amor. Lá não existe maior e nem menor. Não existe divergência. Não existe direita e nem esquerda. Todos em um em Yahushua. O Mashiach, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Aqui embaixo, na verdade, são os 7 céus inferiores. Que em Gênesis 1, versículo 2 a 31, vai mostrar clarissimamente ali. Vai chamar, na verdade, ali de dia, mas é Il. Il significa luz. Por quê? Por que Il? Porque luz. Os. Em hebraico, os. Por que luz? Os. Porque, na verdade, significa que aqui era tudo escuridão. Era rocha. Onde está a palavra treva? Ali no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, ou Bereshit, ali na verdade significa escuridão e não trevas. Perfeito ou não? Então, na verdade, existe a direita e a esquerda. A direita é o Yud-Rei Vav-Rei de Sabaoth, o Elohim de Sabaoth, é o do Velho Testamento. Ele é da direita. A nossa alma é da direita. Pertence ao Yud-Rei Vav-Rei de Sabaoth. Porém, nosso espírito pertence ao corpo de Yahushua. Pertence a Yahushua. Pertence ao corpo de Yahushua. E a alma tem de se alimentar do corpo de Yahushua. Se alimentar do espírito.
A alma, que é o Neshama, tem que se alimentar do Rura, que é o corpo de Yahushua. Por isso devemos alimentar da sua carne e do seu sangue. Entendeu, meus irmãos? Então é exatamente isso. Porém, se a alma, que é direita, ela se alimentar de Hassatã, que é Samael, porém a esquerda desse 7 céus, ou seja, é do 6 para baixo, no 7º não há guerra, é onde está Yud, Rei, Vav, Rei de Sabaote, entendeu? Não, mas do 6 para baixo existe guerra. Perfeito ou não? Se ela se alimentar, o que vai acontecer? O que vai acontecer, meus irmãos? Vocês já sabem, ela na verdade morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Quem é o pecado? É a mátia. A mátia é a mente carnal, é a esquerda. Então nesse mundo é o mundo da guerra. Aqui embaixo, nesse 7, é o mundo da guerra. Estou falando de 6, tá? É o mundo da guerra. Onde um lado está Elohim de Sabaote do Velho Testamento, o outro está Satã, que é Samael. Eles ficam brigando entre si, Elohim com Elohim, e anjos com anjos, que são Maralis com Maralis, entendeu não? E nós aqui embaixo, a humanidade, fica sofrendo, é obrigado a brigar também. Por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 12, ou é o versículo 10, eu acredito que é o 12, ele diz o seguinte, que não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Não devemos fazer o que acontecia ali no Velho Testamento. A direita contra a esquerda contra a direita. Ou seja, a esquerda ia contra a direita, era obrigada a direita a reagir. Isso se trata dos Elohims. E por isso tem aquela guerra sangrenta. Aquela guerra sangrenta no Velho Testamento. E Yahushua nos trouxe um novo mandamento. Que mandamento é esse? Amai-vos uns os outros, assim como eu vos amei. Se alguém bater no seu rosto de um lado, dá também um outro. Se te roubar a capa, dá também a túnica. Dá também um vestido. Se não mandar você andar um quilômetro, 1 milha, anda com ele 2 quilômetros, 2 milhas. Deu para entender ou não? Então, bem claro, amai vossos inimigos. Então é diferente do Velho Testamento. E Yahushua, ele não é nem da direita e ele nem é da esquerda. Ele está acima da direita e da esquerda. Ele está acima dos 7 céus. Ele, na verdade, irmãos, é o número 2 aqui, ó. Yahushua. Matimide, e porém o oculto. É ele mesmo, porém, com o próprio nome oculto. E aqui, porém, o número 2 é ele com o nome revelado. E porém, no número 0 aqui, ó, que é o invisível, é o próprio Yahushua no estado de invisível. São 3 então, número 0, número 2, número 1 e número 2? Não, irmãos, na verdade não são. Na verdade, significa clarissimamente aqui o quê? São 3 diferenciações do mesmo ser. Aí pessoas não é pessoas. Vocês entenderam, meus irmãos? Então existe a alma. A alma, ela está entre o espírito, que é o corpo de Yahushua, que é esses 12 céus supremos, e ela está entre a alma carnal, que é a Satã, que é a esquerda. E ela é a direita. Ela é Elohim de Sabaote. Ela é do 7º. Ela pertence ao do 7º, mas ela está aqui, perfeito? Encarnada em nós também, essa consciência, essa mente. E ela tem de se alimentar de cima, ela não pode se alimentar de baixo. Ela não pode se alimentar das coisas de baixo. Ela não pode ser carnal. Ela tem de ser espiritual, do espírito. Então lá está falando, olha, seja espiritual e não carnal. Seja espiritual e não carnal. Quer dizer, o que é carnal? Carnal é essa mente carnal. Espiritual é alimentar da mente espiritual. Shaul, na verdade, que nessa tradução é Paulo, ele diz o seguinte: se vos já foste crucificado com Yahushua ou Mashiach, se foste crucificado com ele,
Como é que é crucificado com ele? É se alimentar do Espírito. Se alimentar do Espírito e não da carne. A alma se alimentar do Espírito e não da carne. Aí estamos crucificados com ele. E se fosse crucificado, com ele também foste ressuscitado. Então a ressurreição já chegou, irmãos. Lá nos manuscritos secretos mostra que houve a ressurreição. É isso que significa ressurreição. Em grego koiné significa anastase. Anastase, o ergueiro, significa o quê? Levantar, ficar de pé. Então a alma, irmão, ela tem de se levantar, ela tem de se erguer. Não significa sair debaixo da terra, não. Ela tem de se erguer, anastase, que está no grego koiné, onde está a ressurreição. Está anastase? Ou está ergueiro? Significa levantar, erguer-se. E a nossa alma não é esse corpo físico. Ela deve erguer-se, ser levada e ser alimentada do Espírito. Pensar nas coisas de cima, do Espírito. De Yahushua, que são esses 12, Céu Supremo, Pleroma. Entendeu, irmãos? É exatamente isso. Tá? Agora, se na verdade se foste crucificado com ele, quem está crucificado é aquele que está alimentando de cima. Também já ressuscitaste. Então já houve, para aqueles que realmente estão andando em espírito, a alma está andando em espírito, que é a direita está andando em espírito, que são esses 12 céus supremos, porém já foste crucificado, e quando somos crucificados, somos também erguidos. Anastácia acontece, ergueiro acontece, somos levantados. Agora, se realmente, fosse alimentar da mente carnal de Satã, que é a esquerda, aí, irmão, não existe mais. É morto. Diz que realmente um discípulo dele, o mancebo, estava seguindo Yahushua, e ele disse: olha, soberano, eu preciso te seguir, mas deixa eu ressuscitar enterrar meu pai, e eu vou voltar a te seguir, tá? Aí Yahushua disse: olha, deixa que os mortos enterram seus mortos. Pô, meu pai dele não estava no caixão ali, sei lá, morto mesmo, como nós conhecemos, e aqueles que estavam levando o caixão e acompanhando, não são pessoas vivas? Por que Yahushua chamou de morto? Então, para Yahushua, irmão, esse corpo já está morto. E nós, que a nossa alma, que é o lado direito, que ainda pertence a esses 7 céus, que é a direita, tem que se alimentar do Espírito. Se alimentar do Espírito, é ela que é salva. É ela que é salva. É ela que está crucificado com Yahushua, porque está alimentando de cima. E se já foste crucificado com ele também já ressuscitaste. E se encontra no seu corpo, faz parte da sua eclésia, faz parte da sua congregação, partículas do membro do seu corpo. Entendeu, irmãos? Olha, irmãos, a verdade, eu estou falando tudo isso, é só para vocês entenderem, tá? Olha, a pergunta é, quem são, melhor, os 24 anciões? Quem é aquele que está sentado no trono? Quem é o cordeiro que vai e pega o livro da mão daquele que está sentado? Já que em São João, no Evangelho, João, capítulo 18, versículo 18, capítulo 1, versículo 18 de João, está escrito que Elohim nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, aquele que não pode ser visto. Quer dizer, nele. Então, quem é o Cordeiro? E quem é aquele que está sentado no trono?
Quem são os 24 anciões? Quem são os 4 os animais? Perfeito? É isso que eu quero chegar, tá, irmãos? Então vamos lá, tá? Então vamos dar uma chegadinha lá. Bom, então na verdade eu já mostrei vocês isso aqui, tá? Tá bem claro, tá? Eu vi que o número 1 aqui, ó, o número 1 saiu aqui do lugar, veio para baixo o carro. Não sei como aconteceu isso, não percebi. Mas ok, esse número 1 é aqui, tá, irmãos? É nesse número aqui, ó, bem aqui, tá? Tá errado aqui, tá? Ele veio para o 2 aqui, na hora eu não percebi, tá bom? Bom, olha, eu vou falar o que a interpretação que os nossos irmãos primitivos, e eu vou mostrar também no Apocalipse. Já falei para vocês através desse gráfico, deu para abrir um pouco a mente de vocês, como a minha também, tá? Que eu estou aprendendo também, tá? Não é porque eu estou falando aqui, não significa que eu estou aprendendo, viu, irmãos? Eu preciso muito de aprender com vocês, aprender através das lives, dos vídeos aqui, dos estudos, dos vídeos, perfeito? Então, na verdade, não sou eu que estou falando nada. Quem sou eu para falar alguma coisa? Vão lá, vai no de João, Apocalipse do apócrifo de João, e vai nos outros também, e vai nas interpretações dos irmãos lá, Valentino, o ano 110, tá abaixo do outro, tá? Tá certo? Vai ter o primeiro link, no segundo link, na descrição, é dos irmãos primitivos, a interpretação. E depois tem lá os ensinamentos secretos. Os irmãos dão a interpretação tanto do secreto, como eles dão também de toda a Bíblia. Torá, Taná, grego koiné, bom, enfim, tá bom? Então, de acordo com eles, estou fora disso. Eu não tenho condições de dar nenhuma interpretação. Tá? Eu creio no que está ali. E eu estou ensinando o que está ali. Ó. Os 12 céus superiores, que são pleroma, são andrógenos. Ou seja, os 12 céus superiores são andrógenos. Bom, vocês sabem que é andrógeno, ou seja, são polo masculino e polo feminino. Então, o masculino, ele não está desligado do feminino. Deu para entender? É isso que vocês vão entender lá, clarissimamente, e é o Rushwa ensinando. Então, são andrógenos. São 12. São 12. Definido em 12. Mas esses 12 é masculino e feminino, é um só. Assim como Inchá, a mulher, era um com Adão. Ali está a palavra costela, foi tirado da costela, mas a palavra tisselar significa lado, foi tirado do lado. Separou-se, tá? Então, olha, mas vamos entender aqui. Então, na verdade, são andrógenos. Então, são 12. Como são andrógenos, então 12 vezes 2, que é masculino e feminino, é igual a 24. Entendeu, irmão? Então, 12, quer dizer que é 12 e 24 ao mesmo tempo? É 12 masculino e 12 feminino, ligado é 24. Conta como 24. Entendeu? Como 24. Mas pode ser tudo mostrado como masculino? Não tem problema, entendeu? Porque, irmão, não vamos ter a mente que nós temos aqui não, tá? Significa um polo masculino e um polo feminino. Não vamos entender como um órgão sexual não, viu? Não é nada disso. É nível mentais, tá? Então, na verdade, são 12. O pleroma, que é o corpo de Augusto lá, como eu mostrei para vocês ali naquele gráfico. São 12. Vezes 2, que eles são andrógenos, polo masculino e feminino, são 24. E quem são esses 24? Os 24 são os 24 anciões. Os 24 anciões. São os 24 anciões. Mas por que os 24 anciões? Porque, na verdade, irmão, tem muitos irmãos ali, né, dando interpretação independente. Eles acreditam, não vê aquela visão de Al-Renan, de João, ali no Apocalipse, como uma metáfora, como uma alegoria, como código. Perfeito? Não vê como código. Acredita que são 24 pessoas assentadas ali em cadeira sublime. E vê um assentado ali em um trono sublime. E acredita que tem um assentado ali no lugar do universo, porém em um trono sublime. Aquilo tudo é metafórico, é alegórico. Indica algo bem maior.
É desse jeito que Yahushua, eles na verdade nos revela. Nos revela. De repente Yahushua aparece para você em um corpo físico. Aí você vai achar que Yahushua é aquele corpo físico. Irmão, aqui, tem a palavra teofania, que é usado pelos teólogos aí, significa que é o divino se materializando, ou seja, dando no nível, se manifestando no nível do seu entendimento, né? Mas eles mesmos não acreditam que é aquilo, então não tem nada a ver, tá? Então, na verdade, são os 24 anciões, são o próprio corpo de Yahushua, que são aqueles 12, os 12, céu supremo que está acima dos 7, que é o corpo de Yahushua, chamado de Nova Yerushalayim. Ah, mas por que Nova Yerushalayim? Olha, a Nova Yerushalayim, ela tem 7 fundamentos. Ela está estabelecida em 7 fundamentos. E porém ela tem 12 portas. Então, na verdade, irmão, a Nova Yerushalayim, ou Nova Jerusalém ali, de Apocalipse, é, sem dúvida, o pleroma, esses 12 céus superiores. E quem são as 12 portas? Significa os 12 céus que realmente se encontram nela. Elas são 12 portas, 12 portais. O divisão entre um e o outro, entendeu? Então é exatamente isso. Ah, mas por quem é? Os 7 fundamentos. Ela está estabelecida sobre 7 fundamentos. Irmão, esses 7 fundamentos, na realidade, são 7 espíritos de Ud, Rei, Vav, Rei. Aqui, ó. Se você for aqui embaixo, está escrito, ó. E do trono saía relâmpago, trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Ud, Rei, Vav, Rei, Shua, ou Yahushua. Perfeito, irmão? Então, na verdade, o que acontece? Isso é o versículo 6, viu, irmão? Tá? O versículo 6, tá? Que eu li aqui. Então, na verdade, o que acontece? Yahushua, ele é que tem os 7 espíritos. Quem são os 7 espíritos? Lá nos evangelhos secretos e nos ensinamentos dos irmãos primitivos. São as 7 natureza consciência de Yahushua. Yahushua tem 7 consciências. Ele representa o candelabro, o castiçal de ouro. Diz que é ele que tem um castiçal de ouro. E o Renan mostra também em Apocalipse, capítulo 2. É o castiçal de ouro. Ele que tem aqueles 7 lâmpadas no castiçal, significa os 7 espíritos. São as 7 naturezas de Yahushua. Então, porém, esses 12, a nova Yerushalayim, que são esses 12 céus superiores, que é o pleroma, que também de vezes 2 forma 24, são os 24 anciões, alegoricamente, na realidade é o quê? Estão fundadas, estão estabelecidas, são guiadas por essas 7 consciências, esses 7 ruga, esses 7 pneuma, esses 7 espíritos de Yud Rei Vav Rei, o revelado, o Yud Rei Vav Rei Shua, o Yahushua. Perfeito, irmão? Então é exatamente isso. Então, na verdade, isso, irmãos, não sou eu, hein? Olha, eu estou falando o que está escrito nos ensinamentos secretos de Yahushua. Tá? Eu não estou dando interpretação para a Bíblia. Eu, na verdade, estou pegando a Bíblia e levando para lá para entender ela, entendeu? E aconselho vocês a fazer isso. Bom, então são, na verdade, os 24 anciões. E quem são os 24 anciões? São também os 4 animais. Mas peraí, Matimide, 4 animais? Eram os 24, está explicado. Agora, também são os 4 animais também? Quer dizer que esses 24 anciãos são, na verdade, os 12 céus superiores, porém andrógenos, polo masculino e feminino. Os 24 anciões. E agora, os 4 animais também são os 12 céus superiores
E são os próprios 24 anciões. Irmãos, é o que está escrito lá nos manuscritos secretos de Augusto, nos ensinamentos secretos de Augusto. E nas interpretações dos irmãos, é do ano 110. Vai acreditar em quem está falando hoje, no século 21? No século 21? E vai deixar de acreditar nos irmãos lá do ano 110? Que é discípulo do próprio discípulo de Augusto? Os discípulos aprenderam com Augusto? E esses irmãos aprenderam com o discípulo de Augusto? Ei, irmão, vai deixar o certo para o duvidoso? Eu jamais vou fazer isso. Eu não sou louco de dar interpretação independente. Então, irmãos, olha como vamos entender. Quem são aqueles animais lá que o Renan diz? O primeiro é leão, o segundo é touro, o terceiro é homem e o quarto é águia. Irmão, o que ensina nos apócrifos? Os apócrifos falam que o pleroma, que é o corpo de Augusto, é o superior, tá? Quando a gente vê aquele corpo físico, ele não resume naquele corpo físico. É o corpo superior. Quando fala que nós somos a eclésia, somos membros do seu corpo, na realidade está falando que nós fazemos parte de cima. E lembra que aquele que estava embaixo foi para cima, tá? Então, na verdade, irmãos, está falando deles. Lá, os irmãos, na verdade, mostra esses 12 céus como 4 triade, 4 vezes 3. E porém tudo andrógeno. Mas eu vou falar do nome de cada um que significa 3, tá? Então o primeiro, ele chama lá de Amorgeu. Tá lá, vai lá nos evangelhos secretos, vocês vão ver, ó. Amorgeu. O segundo, Oriel. O terceiro, Devatai. O quarto, Elelete. Bom, na verdade, irmão, são 4 triades, quer dizer, 4 vezes 3 são 12. Deu para entender? São os 4 animais. E os 12 também, na realidade, são os 12 reinos. Por isso, o andrógeno são igual a 24. Deu para entender, irmão? Então, tudo aquilo é uma alegoria. É o pleroma, o corpo de Augusto. O Yud Rei, Vav Rei, Shua. Tá? Porque, olha, irmãos, eu não estou aqui para fazer divisão, tá? Ah, ele está contra o que eu penso. Não, eu não estou preocupado com isso, não. Lá na frente, a gente vai se entender e vamos falar uma língua só. Entendeu? Todos os começos são difíceis. Eu amo todos os meus irmãos do meu coração. Porque se temos de amar teus inimigos, pensa bem nossos irmãos. Não é por causa de uma pronúncia aproximada que vamos fazer divergência e ficar com ódio do outro e começar a fazer divisão. Eu não. Eu sou de fazer a união, não divisão. Então, irmãos, na verdade, de acordo com os ensinamentos secretos de Augusto e as interpretações que os irmãos tinham, tem lá, aqui embaixo, no link aqui embaixo, na verdade, irmãos, os 24 anciões são os próprios 12 céus, que é o corpo de Augusto, que é o pleroma, Encísia, andrógeno, que somando vezes 2 dá 24, que são os 24 anciões. E os 4 anciões, ou seja, os 4 animais, melhor, que são os 4 querubins. Os 4 querubins, os 4 animais, porém são triades. Cada um representa 3. Então 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, é igual a 12. É, na verdade, os céus superiores. Vocês entenderam, meu irmão? Bem claro? Então, exatamente, ó, são 4 triades. 3 vezes 4, na verdade, é igual a 24. São 12. Perfeito? São 12. 4 vezes 3 são 12. Encísia, andrógeno, polo masculino, feminino são 24. Então, exatamente, irmão. Agora, quem é aquele que está sentado no trono?
Quem é aquele que está sentado no trono? Inclusive, existe um debate muito grande aí com as nossas irmandades, porque lá fala que está como uma pedra de jaspe. De jaspe. O jaspe é moreno, então, na verdade, é uma cor bem morena, né? Entre branco e negro, preto, né? Então, na verdade, é mais ou menos isso, né? E, na verdade, ali é mostrado clarissimamente que é moreno. Agora, eu vou dar, olha, os irmãos, eu não achei nos irmãos lá o significado disso aí não, tá? Isso aqui é independente, eu vou dar. É uma alusão minha. É uma alusão. Olha, isso é um conceito meu, tá? Porque ele manifesta como moreno nem preto e nem branco. Ele nem é negro e nem é branco. Irmãos, é bem claro, na minha opinião, olha, na minha opinião, não vem aceitar não, tá? Pensa primeiro, mas você aceita a minha opinião. Porque se ele manifestasse como branco, aí os brancos falariam o quê? Ah, o Criador é branco. Por isso você é negro, você não vale nada. Você pertence a Satã, o lado esquerdo, você é as trevas. Olha, ia começar a se gabar do outro, porque o Criador é branco. O Criador é branco, tá vendo? Então ele não manifestou como branco. E se ele manifestasse como negro, aí os negros iam falar, olha, o Criador, Yahushua, o Yud-Rei vai Reishuá. Olha, ele é negro, ele é preto. Aí ele se gabar sobre os brancos. Olha, vocês brancos são tudo de raça. Aí ele manifesta, irmão, o meio termo. Nem negro, nem preto e nem branco. Mas ele na verdade mostra as duas cores. Então significa, irmão, que ele tem tanto o seu lado negro como o seu lado branco. Perfeito? Por isso que é como o jaspe. É como o jaspe, a pedra de jaspe, de esmeralda. Perfeito, irmão? É exatamente isso, jaspe, esmeralda. Por quê, irmãos? Porque se na verdade, pensa bem, se ele manifestasse, irmão, estaria uma guerra terrível. Hoje tem muitos dizendo que ele é negro. E lá na verdade está como esmeralda, como jaspe, melhor como jaspe. Jaspe sardônica. Jaspe e sardônica. Olha, na verdade, irmão, é um moreno. É um moreno. Entendeu? Tudo isso é alegórico, irmão. Tudo isso é códigos. Tem os seus valores. Só nos irmãos primitivos que vão entender o Novo Testamento, o Velho Testamento. Os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos. Vocês entenderam, irmão? Vão lá. Bom, eu quero ler a passagem aqui de Elhanan. Aqui começa em Elhanan, capítulo 4, e vai até o versículo 5. Tá? Vai até o versículo 5. Tá? Até o versículo 5. E diz Elhanan, o João, e logo fui arrebatado em espírito. Olha, irmão, ele não foi arrebatado na alma. Ele não foi arrebatado na alma, mas ele foi arrebatado no espírito. Porque a alma, enquanto estiver encarnada aqui, ela não pode entrar no pleroma, que são os 24 anciões, os 12 céus superiores, que são também os 4 animais. Deu para entender? Ele não pode entrar. Entendeu? Então ele vai no espírito. Em hebraico é o quê? Ruha. É espírito. Alma. É Neshama. Nefesh. Nefesh significa sutil. Tanto se refere à alma como se refere ao Ruha. Então, na verdade, é indefinido o termo Nefesh, que vocês vão achar lá no hebraico. Tá? Significa simplesmente sutil. Pode tanto referir o Ruha, que é o espírito, como pode se referir o Neshama, Raí, que é a alma. Tá? A alma não subiu, então ele foi em espírito. Ele foi no Ruha, em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. Que é esse céu, irmão? O pleroma. Mas por que está no singular, Matimide? O pleroma é 12, irmão. Mas o pleroma é 1.
É o corpo de Yahushua. Como Shaul disse, porém nós somos partícula dos membros do corpo de Yahushua, formando um só corpo. Porque o corpo tem muitos membros, mas é um só. Então aquele não poderia falar céu. Em grego, urano. Em hebraico, chamaim. Nessa tradução, céu. Então é um, mas é 12. É 12, mas é 24. Deu para entender? É 24, mas é 12. É 12 e é 4. São os 4 animais. Perfeito? Nós já passei os nomes aqui. O posto no céu e um assentado sobre o trono. Ah, mas peraí, não disse que não foi visto? Quem foi visto? Aqui é Yud Rei vai ver Shua. Yud Rei vai ver Shua. Perfeito? Yud Rei vai ver Shua. Foi visto ali, o de Al-Hanan, tá? Ó. E o que estava sentado era, na aparência semelhante a de jaspe, moreno, e a sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E aparência semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E ao redor do trono, daquele trono, que aquele que estava sentado, tinha 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões. 24 anciões, vestidos de vestes brancas. E tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos, os 7 rurra, os 7 pinerma, de Yud Rei Vav Rei Shua, que é o próprio Yahushua, o Yud Rei Vav Rei Shua. Eu mostrei no gráfico ali, porém é o Yud Rei Vav Rei revelado. Não é o oculto. Foi isso que realmente o Hanan viu. Ah, mas e o cordeiro? Eu vou falar do cordeiro um pouco mais na frente, tá? Tá bom? Então, tá dando para entender, meus irmãos? Olha, eu vou dar uma voltada lá para vocês entenderem. Ó, olha, quando eu falo dos 24 anciões, eu estou falando desses 12 céus superiores, que é o corpo de Yahushua, a qual pertencemos também, já encarnado aqui. Se já fosse crucificado com ele também ressuscitaste. Se ressuscitaste, estás a namorada do próprio Yahushua de Shaul. Vocês conhecem bem essa palavra, essa passagem. É o corpo de Yahushua, que também são os 4 animais, que também são os 24 anciões. É só o espírito, o Pinermo, o Rura, é que pode entrar aqui. E o Hanan, ele entrou aqui. E aqui ele pode ver uma alegoria, uma metaforia, que representa esse daqui, ó, Yud Rei Vav Rei Shua, que é o número 2. Que realmente é o nome revelado. Porém, o de cima aqui, o número 1, é o nome Yud Rei Vav Rei, mas porém oculto. Pai, eu revelei o teu nome. Ele mesmo fala. Eu vi em nome do meu pai. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. E porém o número 0 aqui, na verdade, irmãos, é o invisível e incognoscível. Ou sem nome, ou inominável. Perfeito ou não? Então vocês entenderam. Aqui embaixo, já falei, são o reino realmente aonde pertence a alma, o Neshamah Rai, a mente carnal. E existe guerra entre direita e esquerda. E Shaul diz para a alma parar de guerrear contra a carne. Devemos lutar contra a carne e o sangue, contra a mente carnal. Devemos agora entregar o espírito. Olhar para cima. Olhar para Yahushua. Yahushua é para pertencer ao corpo dele. Vocês entenderam, né? Bom, agora eu vou, na verdade, entrar no próximo. Continuar a leitura do Apocalipse, tá? Aqui, na verdade, eu começo no versículo 6 e vou até o 11, do Apocalipse, capítulo 4. Continua a mesma visão de Al-Hanan, de João. E havia diante do trono um como mar de vidro.
semelhante ao cristal. Então, havia um no meio do trono, não, e havia um diante do trono, como um mar de vidro. Olha, sabemos que lá no templo, lá no tabernáculo, tinha esse mar de vidro, chamado de pia de cobre, né? Mas tudo bem, eu não quero entrar nesse assunto, não vai ficar longo. Mas lá nos irmãos, lá tem tudo lá, viu? Lá no secreto. Semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Olha, irmão, era cheio de olhos. Quem são esses olhos? De acordo com os irmãos primitivos, a interpretação. A palavra olho significa consciência. Tem consciência pura. Tem consciência pura. Eles só sabem falar santo, santo. Não é que eles vão ficar lá, nós vamos lá e vamos ficar santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Não, irmão, isso é uma alegoria. Significa o nosso estado interior lá. É puro, é santo, é santo, é santo. É puro, é puro, é puro. Porque não existe direita e nem esquerda. Nós estamos acima do bem e do mal. E o Yahushua nem é o bem nem é o mal. Ele está acima do bem e o mal. Tanto o bem como o mal foi julgado por ele. Através do seu sacrifício no madeiro. Deu para entender, meus irmãos? Então é exatamente isso. Então esses olhos, na verdade significa as consciências. As 7 consciências. Cada um tem 7 consciências. Cheios de olhos. Ah, era mais. Olha, irmão, pode ser que seja mais de 7. Mas está ligado aos 7, tá? Que são a própria consciência, a mente de Yahushua, que são 7 espíritos. E por diante e por detrás. Então era tanto na frente como atrás dos animais tinha, tá? E o primeiro animal era a semelhança de leão. E o segundo animal, semelhança de um bezerro ou de um touro. Perfeito? De um touro. E tinha um terceiro animal, o rosto como homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Olha, irmão, muitos vão falar assim, mas olha, os 4 signos fixos que representam esse universo, que é a translação também do Sol em 25.800 anos, que dá em volta das 12 constelações, que também representa todo o universo, é uma alegoria. Ah, não são os 12 signos fixos? Olha, irmãos, esse universo aqui, esse universo é uma expressão do segundo, do terceiro, do quarto, do 5, do 6, do 7. Então, na verdade, irmão, diz que o de baixo imitou o de cima. Deu para entender, irmão? Então não tem diferença. Só que aqui não está falando desse de baixo aí, que os astrólogos, na verdade, anda aí interpretando isso, que vai até falar que Yahushua, tanto na verdade, ele diminuiu a interpretação, ou seja, as adivinhações tanto da direita como da esquerda. Diz que estão se atrapalhando, tanto a direita como a esquerda. Porque tanto a direita como a esquerda, tanto Tsabaoth como Hassatan profetizava, sabe disso. Nos outros povos somente tinha profecia. Se cumpria, se cumpria. Do lado de Tsabaoth tinha profecia, se cumpria, se cumpria. Deu para entender, irmão? Então é exatamente isso, entendeu? Não? Então, irmão, na verdade, é exatamente isso. Olha, aqui é uma imitação do pleroma, tá? Por isso que isso aqui é sombra. Isso aqui é sombra. É um reflexo de lá. Aqui não é real, esse 7. Não é real. O real é os 12, que também são 24, que também são 4, como eu já acabei falando para vocês. E os 4 animais tinha cada um de pés 6 asas. E ao redor e por dentro estava cheio de olhos. E não descansa nem de dia nem de noite. Mas será que lá à noite tem lua lá? Para dar noite? Tem sentido. Está entendendo? É tudo uma alegoria. Dizendo,
santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. É Yud, Rei, Vav, Rei, Elohim, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que há de vir. Ah, irmão, todo mundo acredita que... Eu falei que vai aparecer nas nuvens, vai ressuscitar esses corpos físicos. Olha, não sei, tá? Tá falando dele aqui, tá? Os Yardudinhos judeus aguardam o Messias. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não aceito a Bíblia, não dou interpretação na Bíblia, se não for lá nos manuscritos dos irmãos primitivos, nos ensinamentos deles, entendeu? Lá nos secretos, tá? De vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, que no caso é Yud, que ele vai ver Yeshua, o nome revelado é Yahushua, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre. E lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui é o revelado, viu, irmão? É o nome revelado, é o Shua. É o Yud, Rei, Vav, Rei, Shua. É o próprio Yahushua. De receber glória e honra. Tá vendo, irmão? De receber glória e honra. Receber de quê, irmão? De nós. É nós, esses 24 anciões, irmão. É nós, esses 12 céus superiores agora. Aqui embaixo somos nós. É nós, esses 4 animais. É isso que está falando clarissimamente aqui. É nós somos. A eclésia não é esse corpo físico. É a nossa alma que ligou-se com o espírito que pertence ao corpo de Yahushua, que é esses 12 céus superiores. Nós pertencemos lá. Essa igreja que a turma fala não são aquelas 4 paredes. E não são esse corpo físico. São a nossa alma que está nesses corpos físicos. É essa que é salva. E Yahushua disse: a carne, a mente carnal, para nada serve. Quer dizer, cuidado, alma. Não se entregue à mente carnal, porque nada serve. Vai te destruir. Alma, que é o lado da direita, pertencendo a Elohim Tsabaoth. Ele disse: vai para o Espírito, porque é o Espírito que vivifica, o Espírito que dá vida e vida com abundância. E Yahushua disse: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que vos tenha vida e vida com abundância. Irmãos, na verdade, nós somos essa vida com abundância já. Porque somos corpo, somos parte do corpo dele. Fazemos parte do corpo, e o corpo não é defeituoso, é completo. É vida com abundância, é vida eterna. Perfeito, irmão? Então é exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Que vive. Ele lançava seus tronos, dizendo, então, digno és. Aí fala assim, ó, e glória, e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Porque tu criaste todas as coisas. Quer dizer, ele criou tudo vem dele. Ele é a existência. E o de Rei vai ver significa existência, aquele que existe. Olha, irmão, se formos lá para Colossenses 1:15, até o versículo 17, Shaul está dizendo assim, que Yahushua é a imagem do invisível, e também do invisível e do oculto, perfeito? Não? Porque o invisível e o oculto é o mesmo, tá? Eu só faço divisão para a gente entender melhor, tá? Para entender, porque senão vai lá no secreto e depois não entende nada. Aí o que acontece? Diz que ele é a imagem, ele é o primogênito, ele é o princípio. Na verdade, a existência significa princípio, entendeu? É princípio. Aquele que é a existência, e o de Rei vai ver, é a existência, tá? Ele é o princípio, perfeito? E ele, como princípio, ele é antes de todas as coisas. E depois, no versículo 26, fala que todas as coisas foram criadas por ele, visível e invisível. Foram criadas por ele e para ele, ele não criou para outro. Não criou para outro.
E desmigarei antes de todas as coisas. Versículo 17. De Colossenses 1, versículo 17. E todas as coisas subsistem por ele. Então, exatamente, irmão, está mostrando ele aqui. Ó. Aqui, os 24 anciões, né? Na verdade, eles na verdade falam de receber honra, poder e glória. Ele está recebendo honra e poder e glória. É lá de cima, não, irmão. Lá quem está lá em cima já é isso. Já. É nós aqui embaixo. Nós que somos o corpo dele, a nossa alma, o nosso chamar raí em hebraico, é chamado em grego de psique. E a carnal é chamado de sáquico, carnal, a mente carnal. E porém o corpo dele em grego é chamado de pneuma, por isso são pneumáticos. Então somos psíquicos, somos chamar raí, é esse que está dando glória, glória, santo, santo. Esse santo, irmão, é o nível da nossa pureza, não basta ser de boca para fora. Eu não faço isso porque eu sou o corpo de Yahushua, não é porque Yahushua merece, não. Yahushua não precisa de nosso louvor, e nem de nossa glória, e nem que nós falamos santo. Santificai-vos na verdade, porque ele é santo. Seja Kadosh, na verdade diz João, porque ele é Kadosh, ele é santo. Então é nós, irmãos, esses 24 anciões, esses 4 animais, e esses 12 céus superiores, que é o corpo dele, porém a nível de santidade, nós estamos passando santidade, estamos na verdade glorificando e se prostrando diante dele e tirando nossas coroas de ouro. Cada um de nós tem uma coroa de ouro. Aquele que vence recebe uma coroa de ouro. E nós tiramos essa coroa, nós somos humildes, a gente não fica se exaltando aí. Eu sou melhor do que você, melhor do que Bertano. A gente tira e se humilha diante dele. Porque somos partícula do corpo dele, fazemos parte do corpo dele. Entendeu, meus irmãos? Olha, eu na verdade quero aqui, só para terminar, tá, irmão? Terminar aqui o vídeo, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Shaul diz assim: ora, vós sois o corpo de Yahushua Mashiach, e seus membros em particular. Olha, vós sois partícula do corpo de Yahushua, e membro do seu corpo em particular. Quer dizer, é nós. Está claro aqui, é nós. É no afirmativo. Entendeu, irmão? Ou nós. Olha, eu vou continuar aqui, porque eu não quero... Já está longo já o vídeo, né? Já não tem mais jeito. Ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 a versículo 21, está escrito o seguinte: porque também o corpo de Shaul, diz Paulo, porque também o corpo não é um só membro. Ó, corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, irmão, como assim, irmão? Como um membro pode desfazer do outro? Não está desfazendo do corpo? E se fazer do corpo não está desfazendo da mente, que é o último, a nível mental? E porém, na verdade, nós somos o corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É aí, irmão. Não podemos, irmão. Aqui somos um. É nível de unidade. Tira a tua coroa. Eu devo tirar a minha coroa diante do meu irmão. E nem mesmo diante daqueles que não estão adorando Yahushua. Nós não devemos amar o nosso inimigo. Não pagar o mal com mal, pagar o mal com bem. Eu sei que é difícil isso, irmão. Mas nós pertencemos ao corpo de Yahushua. E Yahushua, ele não precisa ser servido. É nós. Ele veio para servir nós. E pegar nós e fazer parte do seu corpo, da eclésia superior, que são esses 12 céus superiores. Aqui diz ele aqui, continua aqui, ó. Continua. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora Iud, rei Vavirei, Shua, colocou os seus membros no corpo, cada um dele como ele quis. Tá entendeu, irmão? Na verdade, olha, cada um de nós não somos iguais a nível lá do corpo. Um é o dedo, o outro pertence à mão, o outro pertence à orelha, o outro pertence ao olho, e assim um braço, outra perna, assim sucessivamente. Mas somos o mesmo corpo, formamos um corpo que é osso. É um, perfeito? É um. É 12, mas é um. Ah, é 12, é 24? É, mas é 4, que são os 4 animais. É nós. E é lá em cima, assim como é em cima, é embaixo. Assim como é o reino dele lá em cima, o corpo dele lá em cima, aqui também é o corpo dele embaixo. Não é esse físico, é a alma. Perfeito ou não? Como que é isso? Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? De Shaul, é uma pergunta. Assim, pois, há muitos membros, mas o corpo é um só. Deu? O corpo de Arruxa é um. Um pode ser maior do que o outro. Tira a coroa da tua cabeça. Matimide, tira a coroa da tua cabeça. Você tem a coroa já. Vocês têm a coroa, mas tira a coroa, prostra diante dele. Não fica aí, sabe, se engrandecendo. Não. Se humilha. Aquele que se humilha será exaltado. Quer dizer, se torna mais dele ainda. Perfeito, irmão? Aqui diz o seguinte: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Por quê, irmão? Você é pé? Ah, tudo bem, o pé, eu sou o último de baixo lá, aquele último céu de baixo que faz... Mas, irmão, você sustenta todo o corpo. A cabeça é o que recebe a consciência e dirige, mas o pé que sustenta o corpo. A cabeça não pode falar para os pés, não necessito de vós. Eu não preciso de vós. Quantos irmãos têm humilhado o outro? Às vezes porque o irmão não é expressivo. Porque não fala bem, eu não falo bem. Porque o outro não está fazendo o que fala bem, eu vou deixar de fazer esse trabalho. Eu continuo fazendo esse trabalho porque eu não estou vendo o outro fazendo. Eu não tenho vergonha de ninguém. Em nome de Yahushua. Eu não tenho. Eu posso ser pé, mas eu não tenho inveja da cabeça. Porque eu sustento a cabeça. Com meu nível humilde. E Yahushua me chamou para essa posição. E eu estou feliz nessa posição. Yahushua não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele me colocou como um pé, é porque essa é a vontade dele. Se ele colocou você como cabeça, irmão, não se engrandeça de mim porque sou pé. Não humilhe teu irmão menor. Você acha que ele é menor, mas ele que está sustentando todo o corpo. Porque ele é dedo, porque ele é pé. Irmãos, hoje é um irmão, uma brigalhada danada. Tudo do nome. Brigalhada, uma discussão, porque um dá uma pronúncia aproximada, uma do outro. Não por mínima coisa. Pela uma vírgula. Estão brigando, se dividindo. Vamos deixar essas diferenças. E Yahushua é um. Ele é o corpo. Nós somos o corpo dele. E assim como ele é santo, ele é Kadosh, devemos ser Kadosh. Não devemos envergonhar a mente, porque somos corpo. Somos guiados pela mente de Yahushua, que é mostrado como 7. Aqueles 7 espíritos, 7 rurra, 7 pinerma. Você entendeu, irmão? Então, na verdade, é isso aí, meu irmão, tá? Olha, eu vou voltar de novo aqui, só para... Entendeu? Então, na verdade, irmão, nós somos isso aqui, ó. Aqui está Yahushua, aquele foi visto. Eu não vou falar do Cordeiro, porque não dá mais tempo. Em outro vídeo eu falo, tá? Estou dando uma chegadinha aí, agradecer vocês e isso, tá? Então, meus irmãos, vocês entenderem, irmãos? Então, na verdade, é isso aí, tá? Olha, eu não dou interpretação. Não dou interpretação.
por conta própria. Eu sou louco, não sou doido, eu não sou doido. Eu vou lá para as minhas irmandades primitivas, os evangelhos secretos e as interpretações que vêm dos evangelhos secretos. Eles são dos anos 110, que tem lá do ano 110. Eu estou no século XXI. Estou no século XXI. Eu estou no ano eu estou no século XXI. Eu estou no século XXI. Irmão, devemos, na realidade, ser doido, não. Não ser louco, não. Parar com essas interpretações de teologia aí. É verdade. Vocês estão entendendo? Eu estou falando sério mesmo. Aqui embaixo, vai. Olha, irmão, tem aqui meu WhatsApp. Faça pergunta e resposta, entra lá, te adiciono no meu particular. Entendeu ou não? Olha, nós fazemos live aqui também, todos os domingos aqui, tá? É só na web, meu filho, eu participo também aqui, em pergunta e resposta, tá? Entendeu? Não pode fazer pergunta e resposta também nas lives. E tem outras coisas lá também, tá, irmão? Tem Bíblia que a gente usa, tem grupo do Facebook, tem tudo lá, tá? Dá uma chegada lá, tá bom? Ó, irmãos, eu agradeço vocês terem aqui. Me desculpa alguma coisa, tá, irmão? De maneira alguma, não quero ofender ninguém, tá? Eu fui inspirado a falar isso, tá? Tá bom? Mas assim, tá? Eu amo todos vocês, tá bom? O Rave para todos aí, shalom para todos, tá? Obrigado.